Mateus capítulo 11, do versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Até aqui, irmãos. Os irmãos podem tomar um assento. Às vezes a gente passa por lutas espirituais e a gente não entende que o inimigo ele está ao nosso redor 24 horas. Né? Ele vê desde o nosso levantar, quando estamos dormindo, né? E ele fica na espreita para nos tentar. E antes de vir para o culto, eu achei que a gente não ia conseguir vir. E aí, quando a gente decidiu vir, dava tudo certo. Eu comecei a sentir essa opressão. E às vezes a gente não dá ouvido, né, para o lado espiritual. Muitas vezes a gente acha, você associa algo carnal, aí eu não comi, eu estou passando mal por algum motivo assim, e muitas vezes é espiritual. E se a gente não está, né, com os nossos ouvidos espirituais, nossos olhos atentos a essas opressões, a gente acaba dando lado a isso. E muitas vezes deixando de fazer aquilo que Deus havia planejado. Deixando de viver aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Porque a gente não tem essa percepção. Ou às vezes estamos desligados com isso. E nessa palavra, eu tinha meditado nela há um tempo atrás. E foi num tempo que eu estava passando uma prova grande espiritual. Uma luta muito grande. Eu estava tentando me aproximar mais de Deus. Estava num momento difícil para mim, que eu tinha pensado até em dar um tempo. Porque a gente sabe que a nossa caminhada com Deus ela é complicada. Já sabíamos desde o início, quando o aceitamos, que não seria fácil. As afrontas vêm de tudo quanto é lado. E às vezes a gente olha as pessoas lá fora, né? Com a vida parece que está tudo em ordem. E a gente se questiona. Mas a vida do cristão é assim. É luta diária, é prova. Mas não tem coisa melhor do que servir a Deus. Do que quando essa prova passa, do que quando esse deserto passa, você olha para Cristo e você vê que Ele te sustentou, que Ele cuidou de você, que Ele trouxe alívio, descanso, refúgio. Ontem nós estávamos assistindo algo sobre os animais, sobre acho que era Planeta Animal, alguma coisa assim. E falava ali, estava mostrando, na verdade, um tigre correndo atrás de uma corça. E ela corria para a água. E aí, nisso, o Carlos me lembrou da passagem, né? Da corça. Que ela encontra refúgio na água. Assim somos nós. A gente só encontra refúgio nessa água. Que a gente só encontra nele. E é tão lindo saber que a gente encontra, irmão. Você encontra. Isso é uma afirmação que te faz perante a palavra que você encontra. Você não vai, se você for você pode ir vazio, você volta cheio. Você pode ir de joelhos, você volta de pé. Porque Ele nos fortalece. A gente encontra estrutura e força em Cristo. A gente vem fadigado para a igreja. Eu não sei como é que cada um aqui está, mas eu sei como eu me encontro. E hoje eu falei no caminho para o Carlos. Eu falei assim, hoje eu vou fugir, que eu não quero pregar não. Eu falei, mas algo me impedia de chegar ao pastor e falar, pastor, hoje eu não quero a oportunidade. Algo me não deixava eu fazer isso. Mas a minha vontade era essa. Porque às vezes a gente está ali sentado, ou às vezes louvando, entregando o nosso máximo, mas o nosso coração está a mil. Né? Às vezes os pensamentos, uma situação que você enfrentou, uma tristeza. E só Deus enxerga nosso interior. Só Ele enxerga. Às vezes as pessoas olham e falam, poxa, está bem. Mas a gente está cansado. E as pessoas não têm se atentado às coisas da alma. Ao cansaço espiritual, porque a gente carrega isso também. Quando eu meditei nessa palavra há um tempo atrás, quando Deus falou no meu coração, eu estava
pronta a entregar tudo aquilo que Deus havia colocado na minha mão. Porque o fardo estava pesado. E aí o Senhor falou assim, você está carregando fardo desnecessário. Às vezes, Deus coloca algo na nossa mão e você não aguenta, porque você não está carregando só isso. Às vezes a gente está carregando algo desnecessário. Talvez um peso no seu trabalho, uma afronta, algo que alguém põe sobre você, um jugo sobre a sua vida. E isso sobrecarrega aquilo que Deus entregou na sua mão. E eu estava colocando um peso a mais sobre mim. Um peso de opiniões, um peso de comparações. Esse tipo de peso eu estava colocando na minha bagagem. Sobre aquilo que Deus tinha colocado entregue nas minhas mãos para fazer. E eu falei, Senhor, eu não estou suportando isso. Foi quando Deus falou no meu coração. Você está carregando mais do que eu te entreguei. Carrega só aquilo que eu coloquei nas suas mãos. E se tiver pesado, vem a mim. Às vezes a primeira coisa que a gente faz é ir ao homem. É chegar ao pastor e dizer, olha, não dá. Olha, eu acho que já deu até aqui, está muito difícil. E a gente não vai até ele. E ele diz na sua palavra, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluias. Ele tira todo o peso em excesso. Eu não sei qual tem sido o teu chamado, qual tem sido o propósito que Deus tem colocado nas suas mãos, na sua vida. Que às vezes você tem sobrecarregado ele com as coisas do mundo. Com as coisas que não são de Deus. Além daquilo que Deus colocou para você carregar. Então hoje, saiba que você pode dividir esse fardo com Cristo. Você pode chegar até Ele e dizer, Senhor, me ajuda. Porque isso que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não duvido que eu consiga. Porque se o Senhor me entregou, é porque Ele sabe que você é capaz. Não há nada que Ele nos coloque para fazer, que Ele fala assim, realmente, filha, isso aqui você não vai dar conta. Ele não faz isso. Porque Ele tem o domínio sobre a nossa vida. Ele tem o controle. Já foi escrito pelas suas mãos. Ele sabe que você vai vencer. Ele sabe que você vai passar, que você vai suportar. Só que na caminhada pesa. E ele estava ciente disso. Porque ele sabe de todas as coisas. E ele fala, todos os que estão cansados, venham a mim. Todos que estão sobrecarregados, venham a mim. E às vezes, quando nós estamos cansados, vamos fazer uma analogia aí do nosso físico, a primeira coisa que a gente faz é parar. E é justamente isso que o Senhor está falando nessa noite. Não pare, mas venha a Ele e fala, Senhor, me ajuda. Senhor, veja o que eu estou carregando e me ajuda a carregar. Às vezes a gente divide com pessoas, enquanto a gente tem a oportunidade de entrar no nosso quarto, em pensamento, e falar diretamente com o Pai, dizer, Senhor, está difícil, mas eu não vou parar. Então me ajuda, Senhor. Sabe, aquela intimidade com Cristo, de dizer, Senhor, isso aqui está difícil. Talvez você já não tenha mais chegado ao Pai, para abrir o seu coração. Mas nessa noite, saiba que você pode chegar a Ele e dividir isso. Mas não pare. Porque o cansaço faz a gente parar. O sobrepeso faz a gente desistir. E às vezes o inimigo, ele coloca bagagens para te oprimir, justamente para fazer você parar. Justamente para fazer você largar o chamado. Para fazer você parar a caminhada. Quando uma pessoa está fazendo aquelas corridas, né? Que aquelas pessoas que já têm essa habilidade, elas não param. Sabe o que elas fazem? Elas diminuem a velocidade, mas elas não param. Porque se ela parar no meio da corrida, pode ser que ela não tenha mais fôlego para voltar. E talvez hoje você esteja a ponto de parar. Mas se você parar, talvez você não consiga retomar fôlego suficiente para voltar. Aleluias. Então não pare. Deus está aqui para aliviar o seu fardo. Ele está aqui para recarregar a sua energia. E é só nele que a gente encontra isso. É só nele.
Tantas situações que às vezes a gente passa que conversar com o nosso esposo, um filho, não é o suficiente. Com uma melhor amiga, com uma mãe, talvez você vai lá e desabafa e aquela pessoa não tem ali algo para dizer para você que vai resolver teu problema. Talvez nem só desabafar seja necessário. Você precisa ir até Cristo. Porque eu não sei se vocês já passaram por isso, de chorar para Deus, aquele choro que dói a alma, aquele choro que entala na garganta, mas depois que você chora, depois que você se coloca na presença dele, fala, desabafa com o Pai, você sai leve. Talvez o problema não foi resolvido, talvez Deus estava até em silêncio, aleluia, mas você sabia que Ele estava ali e você entregou tudo aos pés dele e aquele alívio te tomou. Porque só o Senhor preenche, só o Senhor alivia, só o Senhor recarrega essa bateria. E a vida espiritual, o inimigo tem trabalhado muito nisso. Às vezes a gente pensa assim que Satanás vai entrar ali no financeiro, vai entrar numa área visível, mas ele é muito astuto. Hoje em dia ele tem trabalhado no psicológico, no sentimental. A gente vê as pessoas lá fora estruturadas financeiramente, né? O material, até a saúde boa, tudo fluindo, crescendo, mas por dentro tem ferida aberta, por dentro está morrendo, a alma está vazia, está cansada, está oprimida, a depressão. Quando eu tive depressão, eu costumo até dizer para o Carlos que se eu olhar minhas fotos daquela época, eram as fases que eu mais me arrumava para ir para o serviço, porque eu não queria demonstrar, eu queria viver aquela situação sozinha dentro do meu quarto, e quando eu chegava na minha casa, era a hora que eu desabava, o meu mundo caía, eu via outra pessoa. Aquela pessoa que estava trabalhando ali bonitinho, e conversando com as pessoas e tudo mais, era uma farsa. E quando eu chegava em casa, foi a época que eu morei 3 meses sozinha, meu mundo caía, irmãos. E era só choro, era só pensamento contrário. E era aí que o inimigo vinha. Então essas pessoas que estão aí nas redes sociais, aparentemente bem, às vezes é só fachada. Quando chega em casa, quando está ali no íntimo, ela sozinha, é uma tristeza que toma, é um choro que não cessa, é uma vontade imensa de tirar a vida, de não viver mais. São pensamentos que você às vezes não consegue nem entender, mas o inimigo vai cada vez mais te afundando. Ele vai cada vez mais confirmando aquilo no teu coração, dizendo: você é isso, você não é capaz. Fulano é melhor, ciclano é melhor, é no trabalho dele, ele é melhor que você. Ele está crescendo, você não está. Ele vai agindo assim no pensamento. Ele vem com armadilhas pequenas, porque se ele armar um laço grande, é notório. E ele vem bem de mansinho. Ele vem colocando coisa sutil. Às vezes é uma briguinha ali que foi pro coração, criou uma raizinha. E se a gente não tomar cuidado, coisas que vão pro coração são fatais. Pode parecer algo muito bobo, mas isso é tremendamente sério nos dias de hoje. Porque não são mais inimigo fazer algo aos nossos olhos humanos. Se a gente não está com os olhos espirituais, vem uma situaçãozinha e a gente não sabe discernir. E aquilo vai entrando. Quanto mais profundo aquilo vai se firmando no nosso coração, para a gente conseguir tirar, é só Cristo. Talvez você até quer tirar algo do seu coração. Talvez você até lute com certos pensamentos, com certas vontades. Só que tem hora que Deus precisa intervir, que a gente não consegue sozinho. Então, irmãos, não deixe, não pare, continue caminhando, mesmo esse fardo sendo pesado. Quando o Senhor falou ao meu coração sobre você estar carregando algo a mais, é que às vezes, irmãos, Deus entrega algo para a gente fazer, e a gente põe algo em cima daquilo, e aquilo vai oprimir naquilo que Deus realmente entregou. Deus nos instrui a fazer algo para a obra dele, para ele, ou é algo pessoal nosso, um crescimento, algo que Deus quer que você viva. E aí, o mundo lá fora, ele tem tentado entrar. Ele tem tentado entrar na igreja. Ele tem tentado caminhar. A gente percebe isso nos louvores.
Até mesmo nas pregações que andam sendo pregadas aí fora. Coisas que aparentemente parecem de Deus, mas não são. E às vezes Deus coloca algo na nossa mão e o inimigo vem com algo semelhante. E aí a gente não dá a atenção àquilo que realmente Deus colocou. E a gente começa a olhar para o outro lado. Algo que parece, mas não é. E aí está o perigo. Deus está falando, vem até mim. Porque eu sou humilde e manso de coração. Será que a gente tem ido até Ele? Será que na tua dificuldade você tem ido até Ele? Nas suas angústias você tem ido até Ele? Porque lá fora não adianta. Lá fora tem um remédio que ele só traz uma anestesia. Quando aquilo passa, aquela situação continua a mesma. Mas neles nós temos a certeza que em Cristo nós conseguimos esse refúgio. A gente consegue recarregar a nossa bateria em Cristo. Então, se você estiver triste, se achegue mais ao Pai. Se você estiver em dúvida, se achegue ao Pai, porque Deus é certeza. Se o fardo estiver pesado, fala, Senhor, não me ajude a não desistir, me ajude a não parar agora. Eu posso até diminuir os meus passos, mas que eu não pare a minha caminhada com Cristo. Às vezes dá vontade de parar, eu sei, porque eu passo por isso. Às vezes eu tenho vontade de chegar e falar, pastor, vou ficar só quietinha de banco ali, porque a luta é pesada. O inimigo bombardeia a gente de todo lado. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais ele quer te separar. Um degrau que você sobe no teu espiritual em Cristo, um amadurecimento, um entendimento, uma comunhão com o Espírito Santo. Quando você se aproxima, quando você abre mão ali do teu eu, quando você abre mão de um pecado para buscar uma santidade, ele fica furioso e ele quer te puxar para trás. Cada passo que você dá, ele quer que você retroceda. Porque ele não quer ver você crescendo. E ele é muito sujo, porque ele sabe onde é que vai nos abalar. Ele sabe onde é que ele vai mexer, porque ele nos sonda. Mas assim como ele vive 24 horas sondando para chegar e fazer um laço, Deus, ele é maravilhoso, que ele também anda 24 horas, só olhando, nos observando e dizendo, olha, se você vir a mim, você tem estratégia. Se você se chegar a mim, você vai encontrar força para vencer aquilo que está tentando se levantar contra você. Então, assim como o inimigo se levanta, Deus está de prontidão para nos estender a mão e nos ajudar. Não vai cair. Vai continuar caminhando. Vem aqui que eu te ajudo. O fardo está pesado, mas eu te ajudo. Deus não quer ver você parar. Ele quer que você caminhe. Pode ser que esteja difícil, mas essa noite você tem essa liberdade em Cristo de se achegar a Ele e dividir esse fardo. Não divida fardo com pessoas que não entendem. Porque às vezes a gente quer dividir com pessoas que não entendem o nosso propósito com Deus. Às vezes a gente divide algo com alguém e essa pessoa não dá a mínima. Às vezes você vai falar de algo que você passou e a pessoa nem sequer te dá atenção. A pessoa nem sequer está ali para dizer assim, olha, busque a Deus. Porque a gente vai no lugar errado. E aí a gente se frustra mais ainda. Aquela situação está difícil e a gente se frustra mais ainda. Ao invés de nos achegarmos a Ele. A gente tem vivido um tempo que é difícil, né? Ter a intimidade com Cristo. O secreto. O quarto. Que é algo tão íntimo com Cristo. De dobrar o joelho e chegar e falar com Cristo. Às vezes a gente passa o dia inteiro se programando para tirar um tempinho para ir para o secreto. E Cristo, Ele está te esperando ali o tempo todo. Imagina só se Deus falasse assim, olha, eu fiquei te esperando o dia inteiro e hoje você não veio. Então amanhã eu não vou estar lá. Imagina, irmãos. Mas Ele é um pai que ama o filho. Ele é um pai que está 24 horas ali te esperando para te acolher. Mesmo que talvez em silêncio, Ele se faz presente. Aleluia. Quando a gente o busca, Ele está ali. Quando você precisar falar do teu coração, Ele vai estar ali. Talvez até no momento de ira, você pode se achegar a Ele. Talvez no momento de frustração, quando você quer chutar o balde, até nessa situação, vá a Ele. Porque às vezes, nesse momento de fúria, a gente faz o que não deve. Mas vá para o secreto.
Mesmo nessa situação, vá para o secreto. Desabafa para Deus. Fale tudo que você estiver sentindo para Cristo. Porque Ele sim sabe como trazer a calmaria. Ele tem o domínio sobre tudo. E Ele sabe exatamente o que você enfrenta. E sabe o que Ele te entregou. A palavra dele vai dizer que porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Medite nessa palavra. Porque Cristo te ama e o que Ele te entregou, Ele está aqui para te ajudar a carregar. Você não está sozinho. Pode ser que na caminhada muitos começou com você e hoje você se encontra sozinho. Mas Deus, Ele não te abandona. Aquilo que um dia Ele selou com você e disse que estaria, disse que você viveria, você vai viver. E Ele sempre estará contigo, porque Ele não mudou. Aleluia. Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre será, de eternidade em eternidade. Então o fardo dele é leve. Então não carregue mais fardo desnecessário. Pare de carregar opiniões alheias. Pare de carregar coisas que o inimigo tem colocado sobre você, sobre pensamentos, sobre sentimentos. Pare de carregar isso. Hoje se achegue a Deus. Como nós oramos, você colocou no altar. Então coloque hoje tudo aquilo que tem oprimido a sua vida. Coloque aos pés do Senhor toda a afronta que você tem vivido. Tudo aquilo que tem sufocado o teu propósito. Tudo aquilo que tem feito você desanimar. Tudo aquilo que tem feito você querer parar e dizer, Senhor, hoje eu entrego, porque eu não aguento mais. Coloque aos pés de Cristo hoje, porque Ele quer aliviar isso que você tem carregado. E isso só Ele pode fazer. Só Ele tem algo para colocar dentro de nós que vai suprir toda e qualquer situação que um dia o inimigo quis pôr para você falar assim, não dá não. Eu acho que fulano é mais forte que eu. Eu acho que ele é mais inteligente, é mais sábio. Eu acho que ela é mais capacitada. Não. Se Deus te escolheu, se está pesado para você, Deus entregou para você e você não vai parar, você vai continuar. Independente do tamanho que tem sido as provas. Alivia. Cristo alivia. Essa noite Ele é alívio para nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração, com a permissão do pastor Adão, para que você coloque nessa noite aquilo que tem sido um peso, aquilo que tem oprimido a sua alma, aquilo que tem feito você pensar em parar. Se tem sido as afrontas, talvez no seu trabalho, talvez dentro da sua casa, no seu lar. Aquilo que você tem vivido, que tem feito você pensar 2 vezes, às vezes até para vir para a igreja. Coloque hoje aos pés do Senhor. Porque Ele não quer que você pare. Ele quer que você se achegue a Ele e divida o fardo com Ele. Ele está aqui para nos ajudar. Nós louvamos que Ele é consolador. E só Ele tem refrigério para a nossa alma. Amém? Então abra o coração para o Senhor. Você tem essa liberdade e essa intimidade para fazer isso com o Pai. Aleluia. Oremos, meus irmãos. Senhor, meu Deus, Pai amado e Pai querido. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é alimento, Pai. Ela é remédio, Senhor. Ela é cura, Espírito Santo. Ela é como um bálsamo, Pai, que entra na ferida em que só o Senhor sabe onde tem ardido, aonde tem machucado. Meu Deus, e nós cremos nela, nós confiamos nela, meu Deus. Por isso nós colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso fardo. Espírito Santo, eu peço a Ti, nos ajuda, Senhor, a perseverar na nossa caminhada. Senhor, nos ajude, meu Deus, nos ajuda, Pai, a enfrentar todo e qualquer levante. Meu Deus, aquilo que o Senhor entregou, Pai, à Tua igreja, ministério, Senhor, familiar, Pai, espiritual, Senhor. Pai, hoje, recarrega as forças, Pai, da Tua igreja. Senhor, traga, Senhor, força, Pai, para aquele que está pensando em parar, Senhor. Meu Deus, sonda os pensamentos e coração, Pai, para que o seu filho e a sua filha continue caminhando, para que ela entenda, Senhor, que ela foi chamada. Senhor, para que ele entenda que ele foi selecionado, Pai, para fazer parte do céu.
Senhor, por isso tem se levantado tantas afrontas. Meu Deus, por isso, Senhor, Satanás tem feito tanto laço. Senhor, o fardo tem sido pesado sobre a tua igreja, Senhor. Mas o Senhor, nós cremos nessa noite que o Senhor está trazendo alívio, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Senhor, nos ajude a perseverar na caminhada. Não permita, meu Deus, que os seus filhos parem nessa noite. Mas vá de encontro, Senhor. Vá de encontro às suas necessidades, Pai, pois o Senhor sabe, Pai. O Senhor tem o controle da nossa vida, Senhor. Espírito Santo, dê força, Senhor, aos seus filhos. Espírito Santo, abençoa o espiritual, Senhor. Renova as forças, Pai. O ânimo, Espírito Santo, que nós possamos estar atentos, Pai. E que nós possamos estar, Senhor, prontos a ouvir a tua voz, Pai. Nós te louvamos porque nessa noite o Senhor nos acrescentou mais um dia. E podemos estar aqui, Pai, para ouvir a tua voz, para falar da tua palavra, Senhor. Para louvarmos e engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é digno. Obrigada, meu Deus, por este dia. Obrigada pelo livramento, pelas bênçãos, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada, Senhor, por enxergar algo em nós. Quando muitas vezes, Senhor, o inimigo vem e coloca um jugo, Senhor. Coloca um peso, Pai. Coloca um fardo desnecessário, meu Deus. Obrigada, Senhor, por enxergar algo em nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E cremos, Pai, que eu creio que cada um sairá daqui mais leve, Senhor. Porque entregou nas mãos de quem pode. Entregou nas mãos do Senhor, que tem o controle sobre tudo, que pode trazer o refrigério e alívio, Senhor. Por isso eu te glorifico, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.